Apesar de tão diferentes, russos e brasileiros conseguem ser, no século XIX, mais parecidos do que a gente imagina. E em que sentido? No sentido da desigualdade social, tá? Aqui você está vendo na setinha que o professor colocou 85%, mas eu já li livros falando dessa época que tratam o povo russo, na sua maioria, camponeses e operários, mais camponeses do que operários, livros que tratam essa parte da população, cerca de 90% da população, num cenário de fome e miséria. Está muito parecido com o Brasil. Só que, diferentemente do Brasil, que aqui tem um sol para cada brasileiro, lá na Rússia a gente está falando de um frio que é terrível também, né? Essa breve história russa, que a gente vai falar hoje um pouquinho, faz muito sentido você verificar que foi na Rússia a pretensa implantação do socialismo, que tem vídeo no canal. Eu quero que vocês olhem, que vocês vejam o vídeo, caso não tenham assistido ainda, sobre o socialismo. Tá, uma aulinha de 10 minutinhos que o professor fez há algumas semanas. Você aprendeu isso no 8º ano, mas é sempre bom revisar, para não ficar falando as bobagens que certos governos falam sobre o tal do comunismo. Aprende antes de falar bobagem, tá? Isso é importante, dizem que isso é importante. Agora, essa Rússia, no final do século XIX, ela tem uma particularidade em relação ao seu tipo de governo. É o czarismo, não é si, tá? Você vai ler como czarismo, né? O czar, que lembra o César, né? César, né? De Roma, né? Do imperador romano. É essa a ideia mesmo, tá? Só que no russo, e a gente fala russo, a gente vai falar czar. Czar é a mesma coisa que rei. Agora, é evidente, isso você não precisa do pro para aprender. Você sabe que o czarismo, que o czar, que o rei na Rússia é a minoria da sociedade russa, que esses caras são os nobres e que esses nobres, claro que muito mais o rei do que todos os outros nobres, eles têm um poder absoluto, tá? Então é disso que eu estou falando nessa Rússia do século XIX. E é uma Rússia que os papéis estão bem definidos, né? O pobre peão, 85% da população, passa fome, vive na miséria e trabalha pacas, e o nobre é o grande proprietário de terras nessa Rússia, que você não pode esquecer que a Rússia tem, né, na questão do frio, os campos congelados, né, para agricultura, né, locais que ficam congelados por muito tempo durante o ano. Então, aí, e por isso a questão da fome também, né, como lidar com a agricultura num lugar como esse, né? Onde você vai ter lugares que, sei lá, vão ficar debaixo do gelo 9 meses por ano? Como é que você vai plantar nisso? Tá? Agora, essa Rússia, ela, além de ter o papel do czar, do czarismo bem evidente, a nobreza bem forte, bem rica, você tem também, por incrível que pareça, uma burguesia que está emergente nessa Rússia. Tá? Você não pode esquecer que o século XIX é o século que o capitalismo, né, como o liberalismo, se estabelece na Europa Ocidental como um todo. Então, se você não é capitalista, como é o caso do Brasil, no século XIX, você já estudou o Brasil comigo, você viu a tranqueira que era o Brasil, um país predominantemente agrícola, escravagista, todas aquelas tranqueiras que você já viu. Só que na Europa, você não pode se dar ao luxo disso, senão você fica para trás. Então, é evidente que você tem um absolutismo nessa Rússia, mas você já tem uma noção, uma ideia de revolução industrial. Tá? Você tem uma burguesia que está crescendo nessa Rússia. E é uma burguesia que está crescendo amparada na Revolução Industrial. Tá? Então, por isso que você já vai ver nas cidades o operário, tá? Que, obviamente, né, não preciso falar, mas vou falar só de chato, tem as piores condições de trabalho possíveis. Né? Então, você tem um camponês no campo, sem terra para plantar, sendo subjugado pelos latifundiários e enfrentando um regime de servidão ainda no século XIX. Ô, professor, eu lembro desse negócio de servidão lá no 7º ano no feudalismo. Mas é isso mesmo? Sim, senhor.
A Rússia, no século XIX, nos apresenta características típicas do feudalismo. E você lembra muito bem no feudalismo, lá no 7º ano, portanto, 400 anos atrás na nossa história, que o senhor feudal tinha todo o poder e que você, camponês, tinha que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Certo? Agora, uma coisa legal no curso de História, e que deixa o Pedrinho sempre deprimido, tadinho, é que nunca o fundo do poço, na minha aula, é o fundo do poço. Então, Pedrinho, se prepara, porque tudo pode e vai piorar nessa Rússia, tá? Eu estou falando de miseráveis. Você sabe o que é um miserável? Não é simplesmente um pobre. O miserável, ele não tem o que comer, ele não tem um teto sobre a cabeça. Então, assim como você está careca de ver na história do Brasil, eu estou vendo 3 Rússias aqui no nosso quadro. A Rússia extremamente rica, a Rússia que está se enriquecendo, afinal, ela tem bastante operário para explorar, e a maioria, mais do que absoluta da população, completamente ferrada, tá? Ferrada mesmo, tá? Mas uma coisa é importante no nosso trabalho, e que você já aprendeu comigo. Que coisa importante é essa no nosso trabalho? Que o pensamento do ser humano, esse pensamento, ele evolui, esse pensamento, ele se desenvolve. Então, você viu lá no 8º ano, e eu convido de novo, vai dar uma olhada nos vídeos do canal do Pro, tem lá liberalismo, se você não lembra os conceitos direito, está lá bonitinho, o anarquismo, e tem o socialismo aqui, que você lembra, porque eu te ensinei ano passado, que socialismo é a teoria e o comunismo é a prática. E resumindo, né, para ver se o presidente de vocês aprende, né, porque ele parece que não consegue aprender algumas coisas, o socialismo ele prega uma ideia de sociedade igualitária, sem classes sociais. E você vai lembrar, né? Toda vez que o professor tocou no assunto socialismo para você, ele usou no final do texto dele a palavra utopia. Porque, mas lá a União Soviética era comunista. E aí eu continuo insistindo em falar. O nome era comunismo, mas não era comunismo nem aqui nem na China. Porque em nenhum lugar do mundo, desses grandes pelo menos, a gente viu de fato uma sociedade igualitária. E Pedrinho e companhia, quando eu falo sociedade igualitária, eu falo inclusive no que se refere aos seus líderes. Não tem Estado, não tem presidente. Tá? Então, é por isso que eu falo que não teve comunismo, tá? Mas isso a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas o socialismo está lá no século XIX. E é evidente que essas ideias de sociedade igualitária que você está vendo aqui na setinha, ela vai chegar aos intelectuais russos. Ela está como um fantasma, né, sobrevoando toda a Europa nessa época. Ela é uma realidade. E ela chega nos ouvidinhos do Lenin, tá? Que vai ser um dos grandes líderes, né? O principal líder bolchevique, tá? Na história da Rússia, tá? Então, é nessa época que os trabalhadores russos vão começar a sair da velha alienação e vão começar a entender que eles estão sendo explorados, tá? Então, você vai ter a formação dos famosos sovietes, tá? Por isso, União Soviética. União Soviética é a união dos sovietes. Sovietes, para quem ainda não saca, é tipo sindicato. O que faz um sindicato? Ele organiza os trabalhadores, ele luta pelos trabalhadores, tá? Ele defende os trabalhadores, pelo menos deveria ser assim. No Brasil, isso peca um pouco, mas no mundo de verdade, isso funciona. Tudo bem? Então, você tem um cenário na prática de 3 Rússias diferentes, na qual a Rússia, que tem a maior parte da população, só se ferra, mas você tem um fantasminha aqui chamado comunismo, chamado socialismo, que está rondando os intelectuais da Rússia também. Mas, como eu disse para o Pedrinho, né, Pedrinho? Tudo pode piorar. Por volta de 1903, mais ou menos, na virada para o século XX, né, tenta lembrar aí ó, o mapa da Rússia. Aí vai para o Oceano Pacífico. A Rússia ela é quase vizinha do Japão. O Japão é uma ilha, está lá no Oceano Pacífico, e a Rússia.
Entre a Rússia e o Japão tem algumas ilhas, as famosas Ilhas Kurilas, ou Ilhas Gurilas, dependendo do livro que você leia. O que russos e japoneses resolveram fazer na virada do século XX? Brigar por causa dessas ilhas. Japão e Rússia brigaram. Antes, a Rússia já tinha quebrado o maior pau com a China também e tinha perdido. Qual é o problema da guerra? O problema da guerra da Rússia, e olha que louco, eles perderam para o Japão, é que a Rússia vai para a guerra, perde as ilhas, e as ilhas hoje elas são japonesas, se não me engano, elas são japonesas até hoje, se não me engano. Só que, Pedrinho e companhia, quem que vai lutar pela Rússia? São os czares? São os burgueses? São os nobres? Não, bonitão. É essa massa pobre que não tem onde cair dura, e aí vai cair dura no meio do Oceano Pacífico numa guerra sem sentido, se é que alguma guerra tem sentido na vida. Tá entendendo? E ainda tem aquele detalhe, né? Se os caras aqui estão passando fome, o governo vai ter que escolher para quem vai dar pão, para o soldado que está na guerra ou para o resto da população. Pois é, né? E ainda o Japão perde a guerra. Agora, tudo pode piorar. Tudo pode piorar. Certo? Então vamos lá. Se tudo pode piorar, em 1905, e como eu disse para o Nono Auge de manhã, essa história, quando eu aprendi essa história na faculdade, com a Pro lá, eu lembro que eu fiquei muito chocado, porque é uma história, essa sim, viu, Pedrinho, vai te deixar deprimido. Desculpa aí, perdão. Mas é o seguinte, que história é essa? Você está vendo que as pessoas, elas podem estar alienadas, elas podem ser ignorantes, mas tem seres no mundo que pensam. No caso aí, na Rússia, tem um padre, que óbvio, que eu não lembro o nome dele, tá? Mas a história é muito boa. Esse padre, na Rússia, está vendo toda essa situação, né? Está vendo essa situação de miséria, de desigualdade social, de derrota nas guerras. O que pensa esse padre? Eu, padre, né? Promover uma manifestação popular de cunho pacífico. Vou produzir uma carta pedindo ao czar que faça reformas, que faça mudanças tanto trabalhistas quanto sociais. Por exemplo, o regime de servidão tinha acabado no final do século XIX, mas o absolutismo estava lá ainda, tá? Então, as condições de trabalho dos operários, as condições eram piores possíveis. E olha que a Inglaterra já tinha sido um péssimo exemplo 100 anos antes, tá? Então, o padre, na melhor das intenções, vai lá e faz uma cartinha com algumas reivindicações. Qual é a ideia ingênua desse padre? Reunir uma massa de trabalhadores numa manhã de domingo e marchar de forma pacífica até os portões do Palácio do czar, tocar no interfone, falar assim: oi, czar, tudo bem? Dá para o senhor descer aqui um pouquinho que a gente quer conversar com você? Aí o czar vai descer, vai ler a carta, e aí vai falar num discurso, e vai promover as mudanças, e todo mundo vai ficar feliz. Bom, o padre acreditou nisso, coitado. Ele acreditou nisso. Tem várias histórias sobre o que aconteceu. Tem gente que diz que o czar estava no palácio, tem gente que diz que o czar não estava no palácio, tem gente que diz que os soldados agiram por conta própria, tem gente que diz que os soldados agiram com ordem do czar. O fato é, bonitões e bonitonas, que quando a manifestação chega na frente do palácio, ela é recebida por um cordão de policiais, de soldados, todos fortemente armados. O padre fica atônito ao ver aquela cena. Só que ninguém imagina o que virá a seguir. E o que virá a seguir? Os soldados começam a atirar em toda a população. Não é atirar para o céu, para assustar, é atirar nas pessoas. E aí centenas começam a cair. Até hoje, a gente não sabe direito quantos morreram nessa passeada. Mas foi algo tão marcante, tão forte na história da Rússia, que entrou para a história como Domingo Sangrento, tá? Sunday, Bloody Sunday,
que é uma música de uma banda chamada U2, só que a referência é um fato que também aconteceu num domingo, mas foi na Irlanda, que também teve bomba, teve tiro, tá? Então, essa cena, segundo o que a minha professora contou, essa cena, o padre que estava na passeata não morreu na passeata, mas ele ficou tão chocado, tão, sabe, quando você está vendo aquela coisa na sua frente, porque a passeata, gente, ela era pacífica, tá? Ela não ia derrubar o rei, ela ia conversar com o rei, trocar uma ideia. Era essa a intenção do padre, tá? Mas dizem que o padre, depois dessa tarde, nunca mais foi visto. Não sabe se matou, provavelmente deve ter sido isso, ninguém sabe, ninguém viu. Tá? Eu lembro que, na época, a pro da faculdade comentou que tinha um filme russo sobre essa história, mas é óbvio que a anta do professor anotou isso, está no caderno velho dele, um dia eu procuro para você ver. Mas é um filme velhão, você não vai curtir o filme. Mas eu lembro que eu também não assisti o filme porque eu não encontrei na época, não tinha YouTube funcionando como funciona hoje. Agora, todo esse processo revolucionário, toda essa violência, então, o czarismo, ele responde com autoritarismo e repressão. É o absolutismo, gente. Só ele tem razão. Tá? É aquilo que você está careca de saber comigo. Mas, Emily, apesar de toda a tragédia que foi, o movimento conseguiu acabar com o absolutismo. O czar não foi derrubado, tudo bem? Mas o absolutismo, da forma que era usado, daquela forma que se aprendeu, ele acabou sendo derrubado na Rússia. Ao menos isso, né? Mas, como sempre, o fundo do poço é sempre mais embaixo. 9 anos se passaram. E aí, cara, de verdade, você está careca de saber que a guerra era entre Inglaterra e Alemanha, era entre França e Alemanha. Por que raios a Rússia vai para a guerra? Ah, mas é porque eles odeiam os alemães. Tá, mas você não tem punch, você não tem grana para um combate desse, entendeu? Ah, mas eles têm 5, 10 milhões de soldados. A massa pobre vai para a batalha, mas como é que você não tem nem como vestir esses caras? Mesmo assim, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. E aí você já aprendeu com o tio. Cenário de guerra, você gasta dinheiro. No cenário de guerra, você tem que escolher quem você alimenta. Se você alimenta o povo, se você alimenta o soldado. No cenário de guerra, você tem destruição, tudo bem? E, consequentemente, com a guerra na sua casa, ou com a guerra batendo a porta da sua casa, você tem mais fome e mais miséria. E a Rússia aguentou essa brincadeira até 1917. É muito tempo. É muito tempo. Só que a Rússia também já abraçara, né, alguns grupos já abraçavam o socialismo como uma realidade. Um dos grupos é o grupo do Lenin, o bolchevique, né, os bolcheviques. Esses caras, eles querem implantar a ditadura do povo, né, o povo no poder. Eles querem acabar com o capitalismo, querem acabar com o Estado. Eles são, de fato, eles leram o Karl Marx, né, e querem implantar o comunismo na Rússia. Mas você tem um outro grupo também na Rússia de cunho socialista, que são os mencheviques. Esses mencheviques, eles são socialistas, mas eles são assim, sabe? Eles, por exemplo, não pretendem tirar a Rússia da guerra e também não pretendem romper com o capitalismo. Então, olha só, por isso que a Rússia sai da guerra em 1917, porque ela está encarando a Revolução Russa, que vai ter duas partes. A primeira parte, em fevereiro, ela é meio que liderada pelos mencheviques. Eles conseguem derrubar o czar renuncia, tá? E os mencheviques assumem o poder. Parece agora que a Rússia vai ter paz. Só que qual é o primeiro grande erro que os mencheviques fazem? Eles não propõem um tratado de paz para a Alemanha. Eles continuam na guerra. Cara, os bolcheviques ficaram doidos da vida, mas como assim?
Como assim? A manutenção dos contatos com o capitalismo, ela está lá também, porque você tem uma burguesia emergente, tudo bem? E aí, nesse processo, que é assim, é o tiro no pé. Os mencheviques não assinam um tratado de paz com a Alemanha, portanto, a guerra continua, e aí os bolcheviques ficam loucos. E aí os bolcheviques vão para a porrada com os mencheviques, tá? Ambos socialistas, só que os bolcheviques são marxistas, né? Eles querem o poder do povo, né? O poder para o povo, de fato, aquilo que você aprendeu comigo, e os mencheviques querem socialismo, sei lá. O fato é que você vai ter guerra, você vai ter tiroteio, você vai ter mais mortes, e você vai ter um cenário na Rússia se arrastando até outubro de 1917. Nesse período, o Lenin, que estava exilado lá na Áustria, já voltou para a Rússia também. Tá? O Lenin se exilou depois disso aqui. Tá? E o Lenin passa a ser o grande líder. Tá? A gente vai falar do Lenin mais amanhã no trabalhinho, e os seus seguidores, o Stalin e o Trotsky. A gente vai falar deles amanhã. Não falta amanhã. E a aula começa em ponto a 1h01. Tá? 1h02 você não entra mais. Tá? E aí, nesse cenário, com a vitória dos bolcheviques, né, com a turma do Lenin vencendo de fato a revolução, você vai ter oficialmente a implantação do socialismo. Agora, crianças, como eu te ensinei sobre o socialismo, o Estado, ele existe ainda até organizar essa sociedade para que ela seja definitivamente igualitária. Quando o Estado terminar a sua missão, o Estado vai deixar de existir, certo? Aí está a beleza do tal do comunismo. E em 1922, nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, com a abreviação de União Soviética, que é, pretensamente, o primeiro país comunista do mundo. E aí o Pedrinho sagaz vira e pergunta não, Pedrinho, você vai completar a informação. Pedrinho vira e fala, mas professor, eu já sei que a Rússia vai manter o Estado, porque o Stalin, que vai surgir depois do Lenin, vai governar essa União Soviética por 30 anos. Então, isso não é o comunismo, isso é uma ditadura. E aí eu só tenho que, como sempre, parabenizar o Pedrinho pelos belos comentários. Você está correto, criança. Mas a gente vai falar disso amanhã, no trabalho que a gente vai fazer no livro Together. Beleza?